gente, se tem alguém que não me conhece. Acho que todos me conhecem, mas enfim, às vezes pode ser que tenha alguém ali que eu nem me dei conta. Então, eu sou a professora Luísa, eu sou professora da faculdade CIEP, né? Sou psicóloga e sou culturista. Então, esse tema é um tema que eu gosto muito, muito, né? Inclusive, assim, na nossa faculdade um dos únicos lugares, eu acho, né, que eu tenho conhecimento, pode ser que tenha outros, mas que tem essa disciplina de aspectos psicológicos e que a gente fala bastante disso, né? Embora que a gente saiba que na medicina chinesa o aspecto psicológico tá junto com o aspecto somático, com o corpo, porque é tudo uma unidade só. Mas eu acho importante a gente ressaltar algumas coisas, porque tem muitas confusões que acontecem, né? E em relação a isso. E então, por isso que eu gosto de falar desse tema, né? Eu sempre fico um pouco nervosa, acho que todo mundo fica quando começa a falar, até engrenar, né? Até começar a pegar bem o ritmo da palestra, da reunião, da aula, enfim. E então, assim, esse tema eu achei interessante porque em várias aulas já aconteceu, e eu vejo muitas vezes as pessoas falando esse questionamento assim, mas isso não é do metal, essa depressão? Ah, mas não acontece isso também na água? Mas isso também não acontece, né? Assim como a ansiedade também acontece isso, né? Muitas vezes. Ah, mas tem uma ansiedade na madeira, tem uma ansiedade no fogo, tem uma ansiedade na terra, tem uma ansiedade em tudo. Claro que vai ter, cada elemento vai dar aquele tom, vai dar aquela característica, né? Esses termos, ansiedade, depressão, são termos ocidentais, que a gente acaba copiando, usando, mas a gente tem que adaptar muito bem. E assim, é uma preocupação muitas vezes que é minha, né? Muitas vezes eu fico preocupada em função dessas comparações, né? Dessas tentativa de fazer uma correlação e que nem sempre é feliz. Ou então, o que acontece também, que é bem comum de acontecer, é uma pessoa pegar a descrição fisiológica de um elemento e psicologizar aquela descrição fisiológica. E nem sempre isso fica ajustado. Nem sempre isso dá certo, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, tá? Aí eu vou compartilhando com vocês na tela uns slides que eu fiz para mim ter um guia, né? Para também depois ficar um material daí para vocês e que eu acho que é interessante justamente porque ali eu começo a fazer essa diferenciação, tá bom? Deixa eu ver o que mais. O que é importante ressaltar agora, depois no final eu volto a falar nisso. Em nenhum momento aqui a gente vai estar aprofundando, né? Porque, assim, nós sabemos que dentro da medicina chinesa são muitas as variáveis que vão interferir, né? Mesmo porque também a gente vai ter o ciclo, por que eu trouxe, né? Vou compartilhar agora aqui. Por que eu trouxe esse tema, né? Por que eu coloquei esse título? Opa, vamos lá, volta. Aqui. Por que eu coloquei esse título, né? As diferentes formas de depressões na roda do Wuxing. O Xing é os 5 elementos, né? Na roda, porque essa roda, ela vai estar em movimento. Nós vamos ter o ciclo de geração, nós vamos ter o ciclo de controle, e nesse sentido, muitas vezes, esses sintomas ou essa manifestação, ela se interrelaciona, né? Então, eu posso ter umas características, como que ela se apresenta num elemento, mas muitas vezes ela pode ter se ela se aprofunda ou se ela
continua nessa manifestação, ela pode se manifestar em outro também, de outra maneira, né? Então, a gente vai ver isso. Mas eu não vou me aprofundar diretamente em cada uma delas, porque é muita coisa, tá? E outra coisa que é importante que a gente fale é que quando a gente trabalha com esse aspecto, né, avaliando e analisando esses aspectos psicológicos, a cultura ela ajuda muito, tá? Ela ajuda bastante e ela vai ajudar tanto nessa questão de fortalecimento, de equilíbrio desse aspecto emocional, quanto no aspecto físico, né, que está totalmente ligado e que vai dar uma melhoria, né, na qualidade e no quadro dessa pessoa. Mas, em nenhum momento, a acupuntura vai eliminar a necessidade de, em muitos casos, da pessoa procurar um profissional, um psicólogo, e fazer uma psicoterapia, tá? Isso a gente tem que ter bem claro, porque muitas vezes eu posso fortalecer a pessoa, eu posso dar energia para que ela tenha força para enfrentar aquela situação, né? Então, eu vou dar formas, eu vou trabalhar com o corpo dela, com o psiquismo dela, para que ela tenha força de enfrentar aquela situação, mas em nenhum momento a acupuntura vai eliminar a necessidade dela procurar um profissional, né, um psicólogo, e não seria nem um psiquiatra, a não ser que o psiquiatra faça psicoterapia, né, e ela ressignifique algumas coisas da vida dela, entende? Então tem que ficar claro isso. Quando a gente trabalha na medicina chinesa, na acupuntura, com os aspectos psicológicos, claro que a gente vai ajudar muito as pessoas, mas a gente tem um limite aí, que é o limite da fala, né? É o limite do profissional que tem a capacidade, que tem o gabarito de fazer isso, tá? Eu acho que tem que ficar muito claro isso, e a meu ver, o profissional que é mais adequado para isso eu ainda vou aceitando umas pessoas, tá? Então, às vezes eu vou dar é o psicólogo ou o psiquiatra que trabalhe com psicoterapia, tá, gente? Coaching, se o coaching for psicólogo, eu concordo, tá? Se o coaching não for psicólogo, eu tenho ressalvas. Por quê? Porque existem, na nossa formação da psicologia, a gente trabalha muito questões bem específicas, né, e profundas de como lidar com fenômenos que acontecem, inclusive, durante a psicoterapia, e que às vezes os profissionais não têm tanto, né? Então, eu tenho um certo cuidado quanto a isso, tá? Então, eu gosto de deixar claro que eu acho muito importante que a gente tenha claro quanto que a acupuntura, quanto que os profissionais acupunturistas podem fazer e melhoram muito esse quadro, né? E se associam, e quando eu tenho um limite que eu não posso fazer, que eu não tenho que fazer. Eu tenho pacientes, por exemplo, eu sou psicóloga, mas eu tenho pacientes que estão fazendo tratamento com psiquiatra e psicólogo e fazem acupuntura comigo. E tá tudo certo, porque eles já estão num processo, mas eles vieram buscar a acupuntura comigo, né? E em algum momento eu me associo a esses profissionais para que a gente possa otimizar esse trabalho, né? Tá? Então, vamos lá. Eu vou mudando aqui para ir colocando o que eu quero continuar falando. O que eu vou pedir, né, para quem entrou, é que silencie os microfones e no final é que a gente discute ou conversa para que eu não perca. É fácil, quem me conhece sabe que é fácil de eu perder a minha linha de raciocínio. Tá? Então, como eu falei, então muitas dessas manifestações vão acontecer nesse movimento de geração, nesse movimento de controle, e que a gente tem que ter claro que isso acontece. O que é depressão? Né? Eu trouxe aqui o conceito de depressão que é dado no CID-10. O CID-10 é uma classificação internacional de doenças, que geralmente em atestado, né? Então, quando a gente vai dar um atestado, tem que colocar essa classificação, que é o que diz
o que a pessoa tem. Não vou ler tudo isso, enfim, por que eu trouxe, por que eu achei interessante trazer isso? Porque se nós formos observar dentro do conceito psicopatológico ocidental da depressão, seja ela uma reação depressiva breve, uma depressão fraca, moderada, agravada, nós vamos ver que todos os sintomas, ou a maioria dos sintomas, nós entendemos como uma hipofunção, né? Então, quando ali diz assim, há um transtorno de ajustamento ou de adaptação que pode ter sintomas, tem um estresse, né? E que pode ter sintomas como falta de apetite, um humor depressivo, uma vontade de dormir muito, não tem ânimo, não tem alegria para fazer as coisas, não vê sentido em nada. A maioria dos sintomas são sintomas de uma hipofunção, de uma função diminuída, de uma falta de energia, de um modo geral, né? Isso muitas vezes, em alguns casos, né, é confundido com depressão mesmo, e é simplesmente uma falta de energia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente olha, né, para essa classificação, e que fala, né, nessa classificação vai falar em alguns sintomas e algumas possíveis causas desses sintomas, né? Daí fala a questão de anos, de tempo, né? Deixa eu ver, mudei? Não, isso. E algumas características, inclusive algumas mais profundas, eu não trouxe as associadas, né? Porque tem com depressão com ansiedade, depressão maníaca, depressão com episódios psicóticos, não entrei nisso. Eu estou falando da depressão de um modo geral e mais simples, né? Um episódio depressivo leve, episódio depressivo moderado, com sintomas e situações que vão fazer com que a pessoa tenha uma diminuição nas suas atividades ou uma interferência nas suas atividades de rotina cotidiana, tá? Por que eu falo muito, vou falar muito dessa questão de energia, dessa questão de hipofunção? Porque a importância desse fator energético, desse fator... Peraí, isso me atrapalha um pouco. Desse fator energético e desse fator sanguíneo é muito forte. Já aconteceu, né? Eu já sempre falo isso em aula, de ter paciente que vai para o ambulatório e aí assim, o paciente está depressivo. Mas, na verdade, a gente bota meia dúzia de agulhas e acabou a depressão da pessoa. Na verdade, ele não estava depressivo, ele estava com falta de energia, não estava circulando energia no corpo, não tinha sangue suficiente. Então, é necessário que a gente consiga diferenciar o que é um quadro de falta de energia ou de perda de energia, um acidente, por exemplo, onde a pessoa tem uma perda de sangue, uma perda de ti, ela vai ter uma hipofunção, né? E não está acontecendo nada na vida dela, não está se ressignificando nada. Então, é necessário que a gente entenda isso. Como que eu vou fazer isso? Questionando, né? Vendo, fazendo essa anamnese, essa conversa de todo o entorno da pessoa, de toda a vida da pessoa, tá? Pode ser que as coisas aconteçam associadamente, claro que pode ser que aconteçam, né? Pode ser que a pessoa esteja realmente com uma falta de energia, mas que esteja acontecendo alguma coisa na vida dela que está causando isso, tá? Então, para quem é acupunturista, sabe, e sabe o quanto que é importante e quanto que é necessário que esse Qi circule no corpo, que seja impulsionado nesse corpo, que circule livre, e o sangue também. Porque quando há uma interrupção, quando há um bloqueio de Qi ou de sangue, vai acontecer alguma sintomatologia física e uma sintomatologia psíquica. As coisas não vão funcionar, né? Tanto é que a gente sabe que o fígado, ele vai ser responsável por essa parte de livre fluxo de Qi e de Xue, né?
ele tem uma relação direta com o fluxo de Qi, e fluxo suave, né? Que esse fluxo de Qi e de sangue transite suavemente pelo corpo. Quando não transita e há um bloqueio, acontecem problemas físicos, dores, câimbras, cólicas, N problemas físicos, e acontece um problema mental. Os chineses, eles relacionam, sempre vai estar relacionado com um problema psíquico, o coração. O coração é ele que é o grande maestro, é ele que orquestra toda essa parte psíquica, né? Mas o fígado também por conta dessa função, né? Por ele ter essa função de fazer, essa responsabilidade que ele tem da fluidez de Qi e de Shui. Para a bioenergética, para o Wang Yi, ele não levava tanto em consideração o fígado em relação a isso. Mas eu não tiro essa importância do fígado, porque realmente ele é muito importante. Para a bioenergética, para o Dr. Wang Yi, era o mestre do coração que era importante. Porque o mestre do coração é a barreira do coração. É ele que recebe esse impacto, né? É ele que protege o coração. É ele que consegue. E aí, se a gente for pensar, o mestre do coração também está no elemento fogo. Né? Então, ele também vai estar dentro dessa pentacoordenação, no sentido de receber esse impacto emocional. Tanto é que a gente usa muito mais pontos do mestre do coração do que o coração propriamente dito para trabalhar as doenças emocionais, psíquicas, enfim. Tá? Então, é meio ruim fazer isso, né? Ainda mais quando a pessoa é meio atrapalhadinha, mas eu vou fazer. Tá? Então, muitos, como eu falei, né? Muitos desses sintomas de uma falta ou de um bloqueio de Qi, de Shui, de energia e sangue, vão ser idênticos aos apresentados num quadro depressivo, tá? A depressão, propriamente dita, na visão da medicina tradicional chinesa, ela vai ser um quadro, geralmente ela é caracterizada como um quadro que está associado ao elemento metal, mais objetivamente ao pulmão, tá? E aí é importante a gente falar, deixa eu só fazer uma perguntinha, porque agora eu fiquei com uma dúvida que se vocês, daí eu fico mais tranquila. Só me façam um sinal. Quando eu apresento os vídeos, quando eu apresento os slides, vocês continuam me vendo? Só façam assim ou assim. Ah, tá. Daí eu continuo falando. Tá bom. Deixa eu voltar para lá. Só estava com essa dúvida. Vamos lá. Então, a depressão, ela é geralmente associada ao elemento metal. Por quê? Porque no elemento metal é que a gente vai ter a tristeza, né? Vou explicar melhor isso. Uma coisa que eu também não... que é bom que eu fale agora, porque eu não sei se todo mundo que está participando, não tenho certeza, né? Eu vou aceitando, mas eu não vejo muito bem. Se todo mundo é da medicina chinesa e da cultura. Para a medicina chinesa, as emoções, elas são formadas pelos órgãos. Então, cada órgão vai produzir uma emoção característica, que é chamada de alma. Né? Então, cada órgão vai ter uma alma específica e que vai estar relacionado a um elemento e a algumas características. Então, o pulmão, né? O que a gente vê? A gente vê muitas vezes que essa tristeza, que é uma reação normal do pulmão, é uma reação fisiológica, a tristeza é fisiológica, aliás, todas as emoções são fisiológicas, elas são adaptativas, né? A tristeza é necessária para que eu elabore o luto, elabore as perdas, elabore situações que terminam na minha vida. Ela é prejudicial, ela se torna psicopatológica quando ela é prolongada, quando ela se estende muito mais, né? Quando a pessoa perde, ela tem uma falta de energia muito maior, tá? E aí ela começa a se desconectar. Então, de qualquer maneira,
que a gente entende, né? Que a gente vai estar sempre nesse movimento de controle ou de geração e que pode, por isso que pode gerar sintomas depressivos, né? Podem gerar algum tipo de sintoma que a gente vai entender como depressão em outros elementos, tá? A depressão do movimento mental é importante para a gente entender como que ela se manifesta quando a gente entende a característica fisiológica do movimento mental, fisiológica no sentido psíquico, né? Que também vai ter relação com o sentido, a característica física, tá? Então, no movimento mental, a gente vai ter a alma do pulmão que se chama Shen Po. Shen é a alma, né? E o Po é a alma do pulmão. Os chineses falavam que é a alma corpórea, é a alma que vai estar ligada ao corpo, que ela vai ter uma relação com o corpo, com essa parte mais estrutural muito forte. Então, essa alma, ela vai dar uma capacidade para nós de entendermos os ciclos da vida. O que seria isso? Ela tinha uma capacidade de entender que a vida tem um início, um meio e um fim. Que os ciclos têm um início, um meio e um fim. Por isso que ela vai estar muito ligada a essa parte corporal, porque a gente tem que ter essa consciência, essa noção que as coisas têm um início, que tem uma maturação e que tem um final e que para continuar a vida, tá? Então, quando ela te dá essa alma, te dá essa capacidade de entender os ciclos, ela vai estar muito relacionada a eu entender também, conseguir elaborar as perdas que acontecem nesses ciclos. Porque quando fecha um ciclo, eu perco algumas coisas, perco amigos, perco relações, perco no sentido de que não tenho mais contato, né? Das separações, do desapego. E é muito importante que quando eu faço isso, né, eu fico triste. Mas é uma tristeza fisiológica. Né? Quando um filho sai de casa, né? Os pais ficam tristes, mas estão felizes porque o filho, sabe, normal, está torcendo, maravilhoso, mas ele fica triste porque o filho saiu de casa, acabou um ciclo. Quando a gente termina o colégio, ai, que maravilha, me livrei, mas tem uma parte de mim que fica triste, porque eu perdi aquela rotina, eu perdi os meus amigos, eu perdi algo, ou me separei de algo, tá? Então, essa tristeza, ela é funcional, ela é uma resposta emocional a essa questão, tá? Ela vai ter também a alma do pulmão, ela vai estar muito ligada, por isso que fala da alma corpórea, a um sentido de sobrevivência, mas uma sobrevivência ligada à respiração. O Alteroche, que é um autor, ele falava que a alma do pulmão, ela entra e sai com a respiração. Então, ela vai estar, a alma do pulmão, ela é muito próxima, ela é muito ligada ao corpo, eu não posso ficar sem respirar, senão eu morro, né? Então, ela vai estar ligada a uma sobrevivência, mas uma sobrevivência ligada ao corpo, ligada à respiração, tá? E isso a gente vê que em muitos quadros depressivos a respiração é diminuída, né? A pessoa respira, tem uma respiração entrecortada, tem uma respiração diminuída, ou ainda a gente vê que muitas pessoas que têm quadros de problemas respiratórios que tenham uma característica mais triste, mais deprimida, mais fechada, tá? O elemento metal, ele está relacionado, os chineses, eles fazem uma relação, porque a medicina chinesa, como alguns sabem, ou todos sabem, ou alguns que não são da área não sabem, ela foi construída através da observação da natureza, né? Então, o elemento metal, ele está ligado ao outono. E o que é o outono? O outono é quando as árvores perdem as suas folhas. Mas elas não perdem as folhas para morrer. Quer dizer, morre aquele ciclo e renasce outro, porque vão nascer outras folhas, tá? Às vezes a árvore morre, às vezes perde a folha e ela não tem força suficiente no cerne, nas raízes, para nascer novamente. Isso pode acontecer, tá?
E é isso que acontece na depressão do metal, tá? Mas voltando, então, ela também vai te dar uma capacidade, a alma do metal, ela é considerada também, em alguns livros vocês podem ouvir falar, que ela é considerada a alma sensitiva. Aí as pessoas, eu às vezes no início ficava pensando, é alma sensitiva, mas é corpórea, mas o metal é rígido. Por quê? Porque o metal, ele também, o pulmão, ele vai ter relação com a pele, né? Ele que rege a pele, toda a pele do nosso corpo. Os poros têm uma segunda relação, mas também vão estar relacionadas com o pulmão. Então, a nossa energia defensiva, a energia que cria uma aura defensiva que nos afasta, que nos defendem dos patógenos externos, ela fica sobre a pele. Então, essa aura sensitiva que se fala do pulmão, e que é através dessa energia aqui, o que acontece? Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu gosto de ficar olhando as pessoas também, né? Aqui, quando eu estou mostrando o slide, eu não vejo ninguém. Aí eu fico me... daí tem outra pessoa que quer entrar, eu não vejo ninguém entrando, eu fico meio doida. Então, como essa energia defensiva, ela está nessa parte externa, essa alma sensitiva do pulmão, ela vai te dar aquela questão assim, quando a gente entra num lugar e não se sente muito bem. Quando a gente chega perto de uma pessoa e não se sente muito bem. Por que acontece isso? Porque há uma alteração nesse Reiki, há uma alteração nessa parte defensiva que eu tenho, que é uma parte energética, mas eu sinto algo do meio que não me faz bem. Isso é diferente da intuição da rum, da intuição do fígado, é diferente. Essa é corpórea, é na pele que eu sinto. É quando eu chego num lugar ou alguém chega perto de mim, eu me arrepio, eu não gosto, não me sinto bem. Porque energeticamente, aquilo não está funcionando para mim. Tá? Então, a alma do pulmão, apesar dela ter... o pulmão tem muito essa ambiguidade. Apesar dele estar muito ligado à respiração, à parte corpórea, ele tem uma sensibilidade muito aguçada, tá? Relacionado a isso. Agora eu vou ter que... Buscando nada, não busca nada, pessoal. Eu botei o cronômetro aqui, aí o Siri vai começar a falar, vai querer participar da reunião, não pode. Já tirei o cronômetro. Eu não posso nada que me atrapalhe muito, porque aí eu saio do meu centro. Tá, deixa eu voltar lá, que agora eu tenho que voltar a ver o que eu estava falando. Então, quando esses ciclos terminam, os ciclos de vida, né, normais terminam, ocorrem perdas, separações e... isso que eu já falei. E acontece esse sentimento de tristeza, de melancolia. Por quê? Porque é necessário que eu retorne para o meu centro, eu retorne para a minha essência, para que eu busque recursos internos, elabore aquilo tudo que aconteceu e depois renasça. Esse é um movimento natural. Por isso que a tristeza ela não é ruim. Nenhuma emoção é ruim. E, infelizmente, na nossa sociedade, muitas vezes é exigido que as pessoas não fiquem tristes. Não fica triste, não, deixa isso. Não, ela tem que elaborar. Ela tem que se voltar para dentro. Ela tem que buscar dentro dela, dentro da essência dela, recursos para voltar. Qual é a grande questão aí? É que às vezes ela não tem força para voltar. Né? Então, eu faço muito uma analogia que é como se eu fosse entrar num poço. Eu entro num poço para buscar água, para me abastecer novamente, porque eu estou seca, e o pulmão é a secura, né? O elemento metal está muito ligado à secura. Então, o que eu faço? Eu entro nesse poço para buscar água, a água que vai me nutrir. Só que o poço era muito profundo, e aí eu não consigo subir de novo.
Então, muitas vezes, nesses casos, eu tenho que mexer. Aí, realmente. Aí é quando a pessoa diz assim, não estou conseguindo, já estou muito tempo triste, está me fazendo mal. Aí a pessoa começa a perder realmente muita energia e muita qualidade de vida, né, nessa busca, né, nessa introspecção, tá? Outra coisa que pode acontecer é quando a pessoa vai lá, ela entra no poço para buscar água e ela não tem água. Ela não tem muito recurso interno. Como que isso pode acontecer? Por N motivos. Sei lá, por uma vida muito triste, por N situações que, quando ela entra para dentro dela mesma, ela não consegue encontrar essa água. Essa água que daria força, né? Que nutriria ela para que ela pudesse renascer. Tá? Então, também isso pode acontecer. Também isso a gente tem que levar em consideração, tá? Deixa eu ver, voltar lá para seguir, porque às vezes eu fico falando, e depois eu repito tudo de novo. Vamos lá. Então, esse movimento que eu falei, né, de recolhimento, de interiorização, ele é extremamente necessário. Não deixem de fazer ou não interrompam isso, porque, como eu botei naquela figurinha ali, que eu fiquei buscando umas figurinhas, e aí diz que o fundo do poço é o melhor lugar para que a gente repense a vida, né? Sim, por quê? Porque quando eu estou num poço, eu não tenho estímulo externo, e aí eu entro para dentro de mim mesmo sem a interferência de outras pessoas. É isso que acontece com uma árvore. Quando ela perde as folhas porque ela precisa buscar dentro dela o recurso para poder florir, para poder florescer novamente, né? Ela não pode mais ser atingida por os fatores, ela não pode ficar alimentando aquilo que não existe mais. Então, a gente precisa entrar nesse movimento de interiorização para elaborar. Por que muitas vezes, quando uma pessoa se separa, né? Ela separa, já arranja outra pessoa, e aí ela repete padrões. Porque ela não elaborou aquela separação. Ela não tentou entender o que aconteceu, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com outra pessoa, o que aconteceu naquela situação. Então, provavelmente ela vai repetir, né? Porque quando a gente não reflete, não entende, a gente acaba repetindo esses padrões, tá? Então, como eu falei, uma coisa que é importante que a gente identifique é o quanto de sofrimento, o quanto de desgaste essa tristeza pode estar causando e que a pessoa daí tem um limite para isso. Mas quanto tempo? E aí, algumas daquelas categorizações, daquelas conceitualizações de depressão falam em mais de 2 anos. Eu costumo dizer que, na verdade, eu acho que depende muito da intensidade da relação ou da perda, né? Uma perda de um filho para uma mãe, não sei, é muito forte. Então, eu não posso dizer que em 2 anos a pessoa vai estar bem, ou que em 3, né? Ela pode dar um jeito de conseguir ressignificar isso e levar a vida adiante, mas ela pode ficar isso por muito tempo. O que daí eu tenho que fazer, o que eu posso fazer é ajudar, dar muita força, tanto física, né, quanto emocional, para que ela consiga suportar isso. E muitas vezes a pessoa, inclusive, tem que levar em consideração o uso de alguma medicação psiquiátrica. Isso não é problema, né? A gente tem que entender que as medicações, de um modo geral, elas são benéficas quando elas são administradas de uma forma adequada, né? Para que a pessoa possa passar por aquilo. Eu tinha uma médica que ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a medicação, e na época ela falava da medicação psiquiátrica, ela tem que servir como uma ponte para que eu possa atravessar. Porque muitas vezes, se eu não usar aquilo, eu vou me desgastar muito. Atravessar aquele rio, eu vou gastar tanta energia. E aí muitas pessoas dizem, eu não gosto de tomar remédio, eu quero me curar sozinho. Mas às vezes eu vou gastar tanta energia, eu vou gastar tanto uma energia essencial que eu tenho,
que é a minha energia yuan, minha energia ancestral, ou tantas outras, que não vale a pena. Qual é o custo-benefício disso? Né? Eu tenho que entender isso. Qual é o custo-benefício? O que eu não posso fazer é ficar escravizado, né, a uma medicação ou engessado por ela. Porque muitas medicações que são administradas, às vezes, em quadros depressivos nessa situação, a pessoa não reflete, a pessoa não pensa, ela não vai elaborar o que aconteceu com ela. Então, não adianta nada, porque o objetivo dessa tristeza, o objetivo dessa interiorização é eu refletir, é eu entender e voltar à minha vida e seguir adiante o meu caminho. Se eu não faço isso, não adianta, né? E aí, aqui é uma situação interessante, muitas vezes, que a pessoa tem que fazer uma psicoterapia para poder ressignificar, reavaliar várias coisas com a ajuda de um profissional, porque às vezes sozinha não consegue, né? E uma vez teve uma paciente no ambulatório que ela disse, ela veio para ser atendida porque ela estava depressiva e ela tinha que sair daquilo, mas ela tinha tido um aborto, tinha perdido o emprego. Então, eu posso ajudar, né, foi o que eu expliquei para ela, é extremamente natural que tu esteja assim. Eu vou te dar a força, vou te dar recurso para que tu consiga passar por isso. Mas te tirar disso assim, não tem como tirar. Faz parte do processo, né? Então, o grande problema é, como eu falei, quando ela não tem recurso suficiente para voltar, ou quando ela chega lá embaixo e ela não tem força interior. Peraí que eu vou ter alguém, acho que está pedindo para entrar. Peraí. Tá. As pessoas que pedem para entrar e eu demoro é porque eu estou na apresentação dos slides, então esperem um pouquinho que eu volto. Tá, deixa eu voltar lá para o slide. Então, assim, eu acho que é isso, essa é a grande questão, é o cuidado que a gente tem que ter. Como que eu vou ver isso? Conversando com o paciente, conversando com a pessoa. Quando ela começa a entrar num discurso de uma profunda falta de sentido total, e por muito tempo, aí eu posso me preocupar que realmente ela não está conseguindo, ou as raízes dela, ou a essência dela é muito fraca para que ela consiga novamente. Então, ela vai precisar de muito mais ajuda, muito mais recurso externo para sair desse quadro, tá? Eu sempre faço analogia a essas emoções relacionadas ao pulmão, ao pô, que alguns livros, não são muitos, falavam que o pulmão tinha a alegria de viver. E aí eu ficava pensando, como que a alegria de viver se é a alegria do coração? E isso me confundia muito, até que um dia, num insight, conforme eu falo com meus alunos, Insight by Luísa, eu entendi que essa alegria de viver, ela é a alegria, a sensação que a gente tem quando a gente vê um sol nascer. Quem já viu o sol nascer? Ou quem não viu, por favor, faça esse exercício agora no verão. A gente sente uma sensação, uma alegria. Ela não é uma alegria do coração, que é uma alegria para fora, de rir. Ela é uma alegria interna, inclusive a gente respira, a gente sente uma alegria corpórea mesmo, uma plenitude, é a alegria de se sentir vivo. Essa é a alegria do pulmão. E, ao mesmo tempo, quando a gente vê um pôr do sol, muitas pessoas se entristecem, né? Sentem uma certa melancolia, que não sabem muito bem explicar, que é o final do dia, que é o término disso que eu vivi o dia inteiro. E também é corpóreo, porque não aconteceu nada, o dia foi ótimo, aconteceu tudo bem, mas tem uma certa melancolia, uma certa tristezinha que acontece, tá? Então, isso é uma... Ixi, o que eu fiz? Não, tá certo. Então, é importante que a gente faça essa relação e que a gente tenha também esses argumentos para conversar com os pacientes e ver o que está acontecendo, que tipo de situação
que a pessoa se encontra. Peraí, que eu não estou conseguindo aqui voltar. Então, essa seria a depressão propriamente dita do elemento metal, tá? É essa depressão ligada a uma dificuldade de elaborar as perdas, de não aceitar as situações, e eu não consigo sair disso. Essa seria uma depressão onde eu tenho que tratar, onde eu tenho que realmente ajudar essa pessoa, tá? Essas são as características dessa depressão desse elemento. A depressão dentro do movimento água, ela vai estar ligada a algumas características relacionadas à alma da água, ao Shen-Zi. Shen-Zi é a alma da água, né? O rim, que é quem produz e comanda essa alma, esse aspecto psíquico da água, ele vai estar muito relacionado ao sentimento de autopreservação, porque na visão da medicina chinesa, é nos rins, né, que está armazenada a nossa energia ancestral, a energia que a gente recebe dos nossos pais, e é essa energia que vai nos manter até o final da nossa vida. É essa energia, a energia do céu anterior, que vai ser fundamental para a minha vida. Se eu gasto muito dessa energia, eu morro mais cedo. Então, a gente costuma falar que a gente tem a conta corrente e a conta poupança. A conta poupança é a nossa energia ancestral, ela está lá e eu só pego ela de vez em quando, em momentos bem específicos que o meu corpo precisa, né? E a conta corrente é a energia pós-celestial, é a energia dos alimentos, da respiração, que eu vou produzindo o tempo todo, tá? Então, como o rim, ele é esse grande armazém energético, que ele armazena essas energias do céu anterior, ele armazena também o yin essencial, né? A energia que vai nutrir todo o meu corpo. Então, ele é responsável pela nossa sobrevivência biológica, tá? O rim é muito, por isso que as pessoas falam assim, a emoção do rim é o medo. Mais do que o medo, porque o medo geralmente tem uma conotação negativa, assim como a tristeza e a raiva, é um medo relacionado ao autocuidado, à autopreservação, tá? Porque eu não posso me expor, eu não posso gastar uma energia demasiada, porque eu preciso sobreviver, eu preciso manter a minha sobrevivência, eu preciso me manter na minha existência, tá? Então, ele também vai ser responsável pela produção da água-mãe, né? Então, assim, o rim, ele é muito importante porque ele produz uma água que é chamada água-mãe, o Shen Shui, que é a água que vai nutrir todo o meu corpo, vai nutrir as células. Sem água, a minha célula morre. Sem água, os líquidos orgânicos, os líquidos que nutrem, lubrificam e formam muitas estruturas do meu corpo, morrem. Por isso que ela é tão importante. E o rim é que produz essa água. Por isso que o rim é um órgão na medicina chinesa que ele vai estar sempre, nós falamos em deficiência, mas deficiência no sentido de que ele nunca está cheio e pleno, porque ele trabalha muito, ele trabalha o tempo todo. E aí, nesse sentido, os chineses falavam que era a alma, né, a alma do cobrador de impostos. Quando eu aprendi isso a primeira vez, eu pensava assim, por que o cobrador de impostos tem a ver com essa questão? É que o cobrador de impostos, ele guarda o dinheiro, ele recebe esse dinheiro e ele tem que ter uma força de vontade muito grande para guardar e para não gastar esse dinheiro. Então, o rim e a alma, que é o Shen-Zi, ele tem que ter uma força, uma potência muito grande, porque ele tem uma potência de vida, né? E ele te dá consciência dos teus limites. Ele te dá uma sabedoria de você usar essa energia de maneira adequada para a tua existência, tá? Então, nesse sentido,
é muito importante que a gente entenda que a nossa sobrevivência, ela está diretamente ligada à nossa capacidade de respeitar esses limites. Porque se nós não respeitarmos os nossos limites, a gente vai gastar essa energia. Nós vemos isso em atleta de alto rendimento. Atleta de alto rendimento, ele se supera, né? Ele se supera o tempo todo. Mas ele se supera a que custo? Né? Muitas vezes os atletas de alto rendimento, eles envelhecem mais cedo, por conta que eles gastam uma energia desnecessária, que não é necessária que gastasse dessa maneira. Né? Qual é o sentido biológico de correr uma maratona de 42 quilômetros? Né? Biologicamente não tem sentido nenhum. Na época lá correu porque teve que dar lá a notícia, mas morreu depois a criatura, né? Deu a notícia lá e morreu. Tá? Ele cumpriu a função biológica, mas morreu. Então, o rim, ele te dá muito isso. Então, muitas vezes são pessoas, e a gente tem que ter na conversa com essas pessoas, aquelas pessoas que dizem assim, não, não, eu vou conseguir, eu trabalho em 3 empregos, eu faço 2 faculdades, mas eu consigo, eu dou conta. Ok? Dá conta, mas vai gastar essa energia. E ao gastar essa energia, eu posso ter outras consequências importantes, né? Além das consequências físicas, tá? Então, uma depressão do elemento água, uma depressão ligada ao movimento água, ela vai se manifestar mais ou menos de 2 formas, tá? Eu voltei eu mesmo? Ela vai de 2, não, 3 formas. Ela vai se manifestar por um trauma, porque sempre que a gente tem um trauma no sentido de um choque, de um conflito, né, um trauma psíquico, emocional, uma violência, o rim, ele vai se impactar, porque é autopreservação, tá? Então, eu posso ter um sintoma transitório de tristeza, ou até mais prolongado, por conta de uma violência, de alguma coisa que eu sofri e que eu fiquei com aquilo. Ou, muitas vezes, pessoas que são criadas, né? Que são criadas são criadas com medo, o tempo todo com medo, o tempo todo falando que pode acontecer alguma coisa. Então, isso pode gerar, né, alguns sintomas de uma depressão, de uma tristeza de fundo, tá? Outra questão, outra maneira de se manifestar é em consequência de um comportamento de medo, um comportamento fóbico. Quando eu falo aqui fóbico, não é a fobia propriamente dita, mas é o medo de longa duração. Ou, como eu falei antes, uma educação à base de medo que faz com que a pessoa não se manifeste. Porque, vamos voltar um pouquinho, quando a gente fala que a gente recebe essa energia ancestral que eu recebo dos meus pais, ali está toda a minha potência, tudo que eu posso ser. É como uma semente, né? O elemento água, ele vai estar muito ligado. Eu conseguia, ficou muito mais fácil para mim entender e falar de muitas coisas, de muitos aspectos, de muitos conceitos da medicina chinesa, quando eu fiz que nem eles e fui para a natureza, né? Então, o elemento água, os rins, como a gente recebe dos nossos pais essa energia, né? A energia do pai e da mãe junta, nos dá uma característica essencial, que é a semente. Essa semente, ela é tudo que eu posso ser, né? Tudo que eu posso ser está ali. Se eu recebo uma criação muito com medo, na base do medo, na base da ameaça, na base da violência, muitas vezes, essa semente, ela vai dar pouquinho, ela vai crescer pouquinho. A gente vê quando a gente planta uma semente num solo rico e com influência boa de sol, de água, e quando a gente planta uma semente num solo seco, num solo sem muitos nutrientes, tá? Então, acontece isso também.
Então, a pessoa pode ter uma tristeza, né, de fundo, ou uma características dessa depressão, daqueles sintomas que a gente tem de depressão, ligadas a isso, ligadas a essa não conseguir se manifestar, não conseguir manifestar tudo que eu vim, para que eu vim fazer nessa vida. Porque na alma do rim a gente tem essa sensação muito inconsciente das coisas que eu vim fazer. Elas vão se manifestando. Eu não me dou conta, porque ele é o órgão mais é o órgão mais voltado para dentro, é a semente. Então, eu não tenho consciência disso. Eu vou ter consciência disso, tem um autor que fala que a gente só tem consciência disso no final da vida. Quando a gente olha para trás e diz, ok, é isso aí. Tá? Então, e aí, porque vocês vejam que uma coisa está ligada à outra, né? Eu botei 3 maneiras, mas essas 3 maneiras, elas não são separadas e dissociadas, tá? Quando a pessoa, ela tem uma desconexão total da existência. E aí eu coloquei aqueles olhares, eu tentei buscar um olhar vazio, porque a pessoa, ela está desconectada dessa essência, e aí ela não tem... Tudo bem que o olhar é do fígado, né? Eu perder a perspectiva é do fígado, mas vamos pensar uma coisa dentro desse ciclo. A semente, ela só consegue se manifestar com a energia yang, com a energia do fígado. Sem isso, ela não rompe. Ela precisa de uma energia positiva, de uma energia da força do fígado, da força do yang, para poder quebrar e sair e nascer. Então, quando a pessoa tem esse olhar vazio, esse olhar, essa desconexão, e acontece muitas vezes, o Dr. Carlos Nogueira falava ele chamava, ele ligava a uma fase psicótica, ligava ao rim, né? Que é quando a pessoa se suicida, porque ela perde a conexão. Nós vamos ter vários tipos de suicídio, não vou entrar aqui em cada um deles. A gente vai ter características de suicídio em todos os elementos. Né? Luísa, desculpa te interromper, só porque para mim, não sei se é só para mim, mas não está aparecendo a tua apresentação. Agora eu interrompi. Ah, tá, tudo bem, obrigada. Então aqui é um suicídio que a pessoa não tem mais nada, ela não sente mais nada, ela não tem conexão com nada, nada mais faz sentido para ela. Ela perde realmente, inclusive ela perde. Uma vez tinha uma paciente que eu conheci, ela fechou uma porta de um carro na mão, deu fratura exposta e ela nem fez assim, fechou. Ela perde a conexão mesmo com a vida, né? Então, é muito sério isso. Muitas vezes eu acredito que alguns pacientes, eu atendi alguns pacientes na época da faculdade que tinham uma depressão clássica, né? Eu talvez eu talvez considere que seja desse tipo. Ela estava internada com tentativa de suicídio e ela dizia para mim assim, a minha família é maravilhosa, meus filhos são maravilhosos, meu marido é maravilhoso, mas eu não consigo. Não consigo. E aí a única forma que inclusive ela pediu isso para os médicos, né? Que ela disse que quando ela tinha 15 anos foi o que ajudou ela a sair dessa depressão, dessa depressão e dessa tentativa de suicídio, né? E era o eletrochoque. Porque se a gente for pensar o eletrochoque hoje em dia, né? Não o eletrochoque como a gente tem aquela fantasia que eu também tinha, que eu ficava apavorada quando eu soube que ainda faziam. O eletrochoque controlado, ele é um reset no cérebro da pessoa, né? Então, se a gente for pensar que quem é que forma e nutre o cérebro é o rim, então talvez faça um pouco de sentido isso, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado nesse tipo de depressão, quando a pessoa realmente ela não tem esse sentido, ela perde completamente essa conexão com ela mesma, com a vida, e se expõe a qualquer coisa, tá? Vamos ver. Então, essa seria a da A. A depressão do movimento Madeira,
ela é uma depressão que ela é muito transitória, gente, tá? A depressão do movimento madeira, porque a madeira o que que é? A madeira, ela é expansão, ela é ascendente, ela tem uma energia ascendente, é uma energia yang. Então, o Shenrun, que é a alma do fígado, ela vai dar o quê? Essa capacidade de imaginação, né? Então, naturalmente, o fígado e a alma do fígado te dá essa capacidade de imaginar, de desejar, essa capacidade de realizar o potencial que eu tenho do rim, lá do elemento água, a semente, e que vai se realizar, e que vai crescer, que vai germinar no elemento madeira, com a força do elemento madeira, com esse desejo, né? E assim, a emoção ligada à madeira é a raiva, mas é a raiva no sentido de agressividade para crescer, para germinar, para romper essa semente. Eu gosto do termo gana, porque gana tem a ver com desejo e agressividade, né? Eu quero abocanhar alguma coisa, eu quero botar isso para dentro de mim, de forma até agressiva. Eu tenho gana de comer tal coisa. É um desejo, mas com um certo tipo de agressividade, né? Essa raiva, essa agressividade da madeira, do fígado, é ela que faz com que eu delimite o meu espaço pessoal também e que eu não deixe que as pessoas me invadam, tá? Por isso que também tem a intuição, mas aqui a intuição da madeira, a intuição da Rum, ela é mais etérea, ela é mais ligada a um outro tipo de intuição, quase que entre mundos, mas também vai estar ligada no meu espaço pessoal, porque eu protejo a minha integridade, tá? Então, é interessante aqui que a gente lembre ou que pense, muitas vezes as crianças, quando entram em escolinha, elas começam a morder alguns amiguinhos, porque de alguma forma ela está se sentindo invadida, ela está se sentindo ameaçada, e o que ela usa? Ela morde para se defender. Mas não aconteceu nada, mas ela sentiu isso, ela sentiu dessa maneira, essa energia está exacerbada dela, né, dessa forma, né? Então, ela usa um pouco mais essa agressividade. Então, a depressão manifestada do elemento madeira, ela vai ser transitória, porque ele é muito yang e ascendente. Então, ele pode acontecer uma situação de uma demissão, um término de relacionamento, onde a pessoa é impedida, porque se ele tem essa capacidade de desejar, de imaginar, de querer conquistar, isso é rompido de alguma forma, e aí muitas vezes acontece a forma né, dessa agressividade é a frustração. Então, eu perdi um projeto que eu estava construindo, eu coloquei todas as minhas ideias, toda a minha vontade ali e me deram um passapé. É óbvio que esse bloqueio de energia vai fazer com que o meu Qi baixe e eu fique triste, posso perder sono, eu posso ter todos aqueles sintomas ligados à depressão, mas é transitório. E aí, por que acontece? De alguma forma, aí eu posso ter um acesso de raiva, porque também a raiva é uma manifestação, né? Então, assim, eu duvido muito, né? Eu duvido muito que a depressão ou que algumas sintomatologias depressivas permaneça por muito tempo, porque a energia do fígado vai fazer que isso se rompa e mude, tá? Por exemplo, a gente vê muitas vezes alguns casos de pessoas que tem aquele acesso que engoliu muita coisa, porque essa agressividade, essa energia natural do fígado de se expandir, de se colocar para fora, quando ela é bloqueada, em algum momento isso vai explodir. E aí essa pessoa vai romper agressivamente, de uma forma estúpida, de uma forma destrutiva e autodestrutiva, porque essa energia ela tem que ser colocada para fora. Então,
a agressividade e a raiva, ela deve ser manifesta, mas de uma forma adequada, de uma forma controlada. Uma vez eu escutei uma entrevista de uma monja budista que perguntaram para ela se ela sentia raiva. E ela disse, claro que eu sinto. Só que daí o que eu faço? Eu tento eliminar os fatores que me trazem essa raiva ou buscar um encaminhamento para ela, de uma forma eficaz, de uma forma adequada, não, de uma forma me fugiu a palavra, mas assim, mais eficiente, mais positiva. Né? Não adianta simplesmente eu colocar isso para fora de uma forma explosiva ou agredir a outra pessoa de uma forma destrutiva, né? Mas ela deve ser manifesta, porque é natural que ela se manifeste, tá? Então, por isso que eu acredito que os sintomas depressivos no elemento madeira, ele é transitório, ele não fica por muito tempo, porque naturalmente a pessoa vai buscar alguma... Ela pode até ficar perdida, né? Eu coloquei aquela mulher ali caída, meio perdida, assim, sem rumo. Aí ela pode ter aquele olhar, né, perdido, sem rumo, porque eu perdi a perspectiva, o que eu vou fazer da minha vida agora? Mas em algum momento essa força, essa potência vem. O que pode acontecer... Então, por isso que eu falei que é tudo interligado, né? O que pode acontecer é que isso ocorra quando a pessoa tem 50, 60 anos. Aí ela pode ter um pouco mais de dificuldade. Ela pode demorar um pouco mais de tempo, porque ela não tem muita energia para refazer todos os planos dela, para reconstruir a vida dela. Algumas, porque a gente sabe, a gente vê e... Ai, eu gosto de ver as carinhas às vezes, tá? Então, por isso que eu tenho que estar voltando toda hora. A gente vê muitos casos, né, das pessoas assim, com 60 anos criou um império, mudou toda a vida. Ótimo, ele tinha energia para isso. Agora, tem pessoas que não têm, e a gente tem que respeitar isso. Muda a tua vida, muda tudo. O próprio Freud, no final da vida dele, muitas coisas, em muitos livros ele falava, não sei se eu vou pensar isso até o fim. Ele, provavelmente, muitas coisas, muitos conceitos, ele mudaria. Mas ele não tinha força para construir tudo que ele construiu e que foi maravilhoso o que ele fez. O legado que ele trouxe foi maravilhoso. E ele não tinha força para fazer tudo isso de novo. Não valia a pena. Olha o custo-benefício disso, né? Então, a gente também tem que pensar que pode acontecer de uma pessoa que perdeu essa perspectiva, perdeu tudo, e aí ela pode ficar um pouco mais com essa dificuldade de refazer isso, né? Pode precisar de ajuda para que consiga olhar no horizonte isso, mas vão ter outros fatores que vão estar associados, tá? Deixa eu ver o que mais, pensando nisso. Tá, então a madeira, lembrando, de novo, ela é yang, ela é ascendente, então ela vai fazer com que a pessoa busque outra alternativa, tá? Normalmente, de uma forma geral. Tá. A depressão do elemento fogo, dentro do elemento fogo, também... o que vai acontecer? No elemento fogo, mais especificamente o coração, que é quem produz a alma do coração, que é chamada Shen, né, na maioria dos autores, e Tan, para bioenergética, tanto o Van Gui quanto o Dr. Carlos optaram pelo termo Tan, que é um termo vietnamita, que significa a mesma coisa que o Shen, né, só é um termo vietnamita, que é a alma que vai nos dar algumas características que vão nos diferenciar dos outros animais. É a alma que nos dá a capacidade de ter consciência, mas é uma consciência ampla, uma consciência da nossa existência, do nosso propósito de vida. É uma consciência... O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Qual é
Qual é a minha função dentro desse mundo, dessa sociedade onde eu vivo? E uma consciência racional. Que muitos animais, eles vão ter uma consciência individual, uma consciência de grupo, de bando, pode ter uma consciência, sim, da função dele naquele bando, mas não com uma racionalidade que é nossa, humana, pode ter um tipo de racionalidade, né, desse animal, desse grupo, tá? E essa consciência, por isso que era a alma do imperador, os chineses falavam, né? Porque o imperador, para os chineses, o imperador era um ser escolhido por Deus não, porque eles não falam em Deus, né? Mas escolhido, era um ser escolhido, e que tinha essa conexão com o universo, então recebia essa conexão do universo, e ele tinha essa função de ordenar e de coordenar tudo de uma maneira equilibrada, racional, amorosa, né? Então, aí eu também demorei bastante para conseguir entender. Eu tenho uma característica de que, para mim, as coisas têm que fazer um pouco, quase que bastante sentido. Então, eu falava assim, a consciência, te dá a articulação da palavra, né? Então, nós articulamos a palavra, e falava assim, e aí a emoção do coração, da alma do coração é a alegria. Tá. O que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Porque eu sempre consegui identificar que as emoções dos órgãos é uma resposta a essa capacidade. Né? A emoção é uma resposta, é uma manifestação. E aí eu me dei conta que quando eu tenho consciência de quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, eu me sinto pleno. Então, é uma alegria, é uma plenitude muito efêmera também. Por isso que a felicidade, ela não pode ser constante. A alegria não pode ser constante, por 2 motivos. Porque o tempo todo eu fico fazendo coisas que compõem esse meu propósito de vida, essa minha realização, e porque energeticamente o Ti do coração tem uma característica de se expandir, se extinguir. Então, se eu ficar feliz por muito tempo, ou se eu ficar alegre por muito tempo, eu gasto essa energia do coração. E a gente vê isso quando a gente ri muito, quando a gente dá gargalhadas, escuta piada, ou vê um filme muito... Quando a gente ri muito, dá um certo cansaço, que é essa energia do coração que tem essa característica de se extinguir, de se expandir, tá? Então, uma depressão ligada ao elemento fogo, ao coração, para mim, ela vai se manifestar de 2 formas essenciais, né? Primeiro, por uma falta de amor, uma falta de amor nesse sentido de conexão, né? De alegria, de estar fora do seu propósito de vida, de não fazer não se conectar com o que veio. Nesse sentido, o rim e o coração têm uma proximidade muito grande. Os chineses falam que é o tal vital, a água e o fogo, né? Porque eles têm essa conexão com esse propósito de vida igualmente, só que um é uma manifestação muito interna, muito instintiva, que é o rim. E o coração é essa manifestação externa, eu realmente me colocar para fora e colocar esse meu potencial para fora e ter consciência dele, trabalhar ele de forma consciente. Tanto é que é o órgão mais yang, mais externo, né? Então, quando a pessoa ela está fora disso, ela está fora das coisas que fazem sentido para ela, aí ela pode gerar, sim, uma tristeza profunda, uma depressão que pode se arrastar. E aí a gente vê, por exemplo, algumas depressões que acontecem aquelas crises dos 40 anos, né? Por que acontece aquilo? Porque mais ou menos dos 30 e poucos anos aos 40 e poucos, né? A gente chega numa plenitude energética. A gente tem os saltos maturacionais de corpo e emocionais
de 7 em 7 anos, 8 em 8 anos, e a gente chega no ápice aos 42, vamos dizer. E aí eu posso economizar a minha energia, me alimentar bem, fazer exercício, respirar e prolongar isso. O Dr. Carlos falava que se pode prolongar isso de 7 a 8 anos. Os chineses antigos prolongavam isso muito, né? Nós temos relatos de chineses que viviam muito tempo, inclusive histórias míticas que falam disso, mas tem um registro de um chinês que 236 anos, se eu não me engano, mas ele conhecia Qigong, era monge, soube se preservar muito bem. Tudo bem que virou uma uvinha passa, né? Porque quando morreu ele era uma uvinha passa, mas ele conseguiu fazer isso. Então eu posso, né, manter essa minha energia e depois vai decaindo até que eu morro, tá? O que acontece biologicamente? Quando eu chego nesse ápice, e a crise dos 40 dá mais ou menos isso, é quando a pessoa começa a ficar angustiada, e ela fica triste, ela não entende por quê. Isso aconteceu comigo, né? Eu sempre nunca dei bola para a idade, eu pensava assim, gente, o que é isso? Nada a ver, idade aqui. E aí eu me dei conta que eu tive essa sensação, assim, de chegar num lugar e dizer, eu fiz isso, mas eu quero fazer tudo aquilo. Então, mais ou menos nessa fase, e não é fixo, porque isso depende muito do que a pessoa vivencia, ela é como se o corpo dela dissesse assim, ei, acorda, tu não tem mais energia para gastar com o que não é importante, com o que tu veio fazer aqui de verdade. Então, esquece essas coisas e vai fazer o que tu veio fazer. Por isso que muitas vezes, né, acontece de que as pessoas aos 40 anos ou próximo disso, elas mudam a vida delas, né? Elas praticamente chutam um balde e as pessoas, que isso, que loucura que tá fazendo? Porque ela seguiu isso. Ela seguiu esse chamado do coração. É o chamado do coração, né? Então, pode acontecer dela desenvolver uma depressão ou dela desenvolver características, né, de uma depressão por conta dela não estar fazendo isso, por conta dela não seguir o caminho que ela veio seguir, tá? E uma outra forma que eu acredito que pode acontecer de sintomas depressivos ou de uma depressão é quando a pessoa tem um distúrbio de autoimagem. Porque o coração, ele te dá essa consciência, e ele também te dá essa consciência, essa característica de imagem, como eu me vejo, né? Eu tenho consciência de mim, do meu corpo, de como eu me vejo, né, onde eu estou inserido nessa sociedade. Então, pessoas que têm distúrbio de imagem, as pessoas, muitas vezes, alguns quadros alimentares, como a anorexia, né? A pessoa que se vê de forma diferente. Ela se enxerga feia, ou ela se enxerga magra, ou ela se enxerga diferente do que é a realidade. E aí ela pode, sim, desenvolver uns sintomas, né, características depressivas, porque ela não se enxerga direito. Mas é um distúrbio de imagem, é um distúrbio ligado ao coração, tá? Então, pode acontecer, sim, alguns sintomas depressivos, embora o coração seja uma energia yang, mas se eu gasto ela com muitas outras coisas que não é a minha essência, eu posso sim vir a ter uma tristeza, né? Eu posso vir a ter sintomas depressivos, tá? Deixa eu pensar aqui mais do coração, acho que é isso. Acho que é isso, ou tem mais alguma coisa? Deixa eu pensar. Deixa eu voltar lá, que às vezes me dá uma ideia aqui, o coração. Porque, assim, as outras... Aqui a gente está falando da depressão propriamente dita, né? Porque a gente vai ter outros distúrbios ligados aos órgãos, né? Então, o coração, um distúrbio que é muito comum de acontecer com o coração são episódios maníacos no sentido de uma euforia muito grande, né? De uma exacerbação dessa energia. E que também pode acontecer de uma pessoa considerada bipolar, né? Mas na verdade ela é maníaca, ela tem esse sintoma de hiperatividade, né? Então
às vezes não dorme, às vezes tem uma impulsividade em jogo, drogas, uma hiperatividade total, e que quando gasta energia, aparece o sintoma depressivo. Né? Ah, agora ela está em depressão. Não, ela não está em depressão, ela está sem energia, porque no momento que ela recupera energia, ela volta para o quadro maníaco, tá? Então, isso também pode se manifestar, mas daí é uma outra situação, tá? Mas também, agora eu lembrei que seria importante colocar aqui, que o episódio depressivo no sentido de falta de energia, tá? Então, são pessoas eufóricas, são pessoas com o yang muito exacerbado, e que daí, quando extingue isso, né, ela cai num episódio depressivo. Mas logo que ela se recupera, ela volta para o episódio maníaco eufórico, tá? Vamos lá. E a depressão dentro do elemento terra? A depressão do elemento terra, ela vai estar ligada à alma do baço. O baço, ele tem a alma do Shen Yi, né? O baço, isso aí também foi uma questão que me acompanhou por muito tempo. Porque em todos os livros a gente fala, né, que qual é a emoção do baço? A reflexão. A reflexão não é emoção, mas tudo bem. Mas daí tem a preocupação, tem o pensamento obsessivo, tá, mas isso é a disfunção, isso já é um problema. Enfim, e isso me acompanhou por muito tempo, tá? Porque, assim, o baço, ele te dá, o Shen Yi, que é a alma do baço, ele te dá a capacidade de receber esse conhecimento, porque se no coração eu tenho essa consciência de quem eu sou, o lugar onde eu vivo, o que eu vim fazer, o baço, ou o Shen Yi, ele vai pegar esse conhecimento e vai refletir, ele vai guardar, né? Ele vai categorizar esse ambiente. Então, por isso que ele vai te dar essa capacidade de pensamento, de reflexão. É o movimento, é a alma que te dá essa capacidade de aplicar esse conhecimento de maneira adequada. E a Terra, anteriormente, ela não ficava nessa estrela, né, nesse pentagrama, ela ficava no centro. Antigamente era fogo, água, madeira, metal, e a Terra ficava no centro. A Terra que fazia a interligação de todos os outros elementos. E aí eu me dei conta que, na verdade, o Shen Yi, porque eles falam também que é a alma do juiz, mas não é a alma do juiz que bate o martelo, é a alma do juiz mediador. E aí eu me dei conta que o juiz, quando ele recebe as informações, ele tem que ser neutro, ele tem que ter uma certa neutralidade. Ele não pode ter uma emoção. Claro que a gente sabe que quando a gente armazena, ou quando a gente pensa, ou quando a gente reflete, a gente vai ter todas as emoções envolvidas. Porque quando eu lembro de uma situação que aconteceu, quando eu penso em alguma coisa, vai me vir a emoção relacionada àquilo. Então, o baço ou o Shen Yi, ele vai ter todas as emoções ao mesmo tempo. Ele pode, né? Ele pode acessar todas as emoções, justamente por causa disso, porque ele está ligado ao pensamento. Eu vi um autor que falou também que ele dá essa capacidade de meditação, né? De meditação, essa plenitude, mas uma meditação reflexiva, tá? Então, como é que vai se manifestar a depressão aqui nesse elemento, né? A gente vai ter uma depressão ligada a um sentimento, porque daí, se eu tenho a capacidade de refletir, de pensar sobre as coisas, se eu não penso adequadamente, por N motivos, então aqui a gente não vai estar falando dos motivos que ocasionam isso, que podem ser vários, né? Se eu não consigo raciocinar, se eu não consigo pensar adequadamente, ele entra numa disfunção, e eu posso ter o quê? Uma preocupação excessiva, me preocupar com coisas excessivamente. E aí eu gasto a minha energia
E aí eu posso desenvolver sintomas, alguns daqueles sintomas depressivos, sejam eles quais forem, tá? Porque eu me preocupo demais. Ai, as mães, o Dr. Carlos relacionava muito essa alma do Basso, Shen Yi, com as mães, né? Estereotipicamente. Porque a mãe que se preocupa muito, que imagina coisas que não são verdadeiras, ela não dorme, né? Ela pode ficar triste, ela pode perder o apetite, entende? Então, assim, podem acontecer sintomas que a gente conhece como sintomas depressivos por conta dessa preocupação excessiva. Ou por pensamentos obsessivos. Quando eu penso demais em determinada coisa e eu gasto energia com isso. Se eu gasto energia com isso, eu posso ter sintomas depressivos de falta de energia. Falta de ânimo. Ai, não tenho vontade de fazer as coisas, mas é por um desgaste de energia, porque esse pensamento obsessivo consumiu a minha energia, tá? E uma outra manifestação é quando, porque a Terra também tem essa característica de nutrição, né? O baço, fisiologicamente, é o baço que produz, através de captar a energia dos alimentos, ele produz energia, produz sangue, né? Ele é um dos órgãos sanguíneos responsável pela produção do sangue, através do que a gente se alimenta, através da nossa alimentação. Se ele dá essa capacidade de nutrição, de produzir energia, de produzir um corpo, as pessoas também podem ter essa característica de ser cuidadoras, de querer cuidar de todo mundo. Então, muitas vezes são aquelas pessoas que faz bolinho e leva, todo mundo leva para o vizinho, cuida da fulano, cuida do ciclano. Eu adorei quando eu achei essa figurinha que dizia, né, me solta que eu preciso cuidar. Pessoas que cuidam de todo mundo, né? Então, de novo, o estereótipo da mãe, que cuida de todo mundo. Então, o que pode acontecer? Quando essa pessoa assume essa postura de nutridor, de cuidar demais de todo mundo, fazer demais pelos outros, ocorrem duas coisas. Ele também gasta energia, gasta, né, muita da sua energia cuidando dos outros, e pode ser que, em algum momento, ele se sinta abandonado, injustiçado, porque ele não recebe uma retroalimentação desse cuidado. Porque ele cuida tanto, ele nutre tanto os outros, que ele não se nutre a si próprio. E muitas vezes até ele exige que o outro faça a mesma coisa com ele. Né? A gente vê isso, às vezes, nas chantagens de mãe, assim, né? Ai, não, nem precisa, ai, não se preocupa. Mas em algum momento ela joga na cara da gente, né? Todos nós fazemos isso, porque faz parte desse movimento. Só que a gente, né, às vezes exacerba, tem pessoas que exacerbam isso. Então, então, aí a pessoa pode desenvolver também sintomas depressivos por causa disso, porque ela se sente injustiçada, se sente abandonada. Às vezes ela se apega demais a pessoas, e aí ela quer que se apeguem, ela quer ter esse retorno e não consegue. Pode acontecer também, a gente vê isso naquela síndrome do ninho vazio. O que é a síndrome do ninho vazio? Quando os filhos saem de casa e aquela mãe ou aquele pai, pode ser os dois juntos, mas às vezes acontece que o homem reage de outra maneira. Ela perde o sentido, porque ela passou uma vida inteira cuidando de todo mundo, cuidando de tudo, que ela perdeu quem ela é, e ela não sabe mais quem ela é. E aí acontecem sintomas depressivos, e a pessoa entra em depressão por causa disso. Né? Porque ela perde quem ela era, para que ela se esqueceu, e é muito comum a gente ver isso, né? Eu via muito isso em consultório, que quando a gente pergunta assim, tá, mas o que tu gostava? Eu não sei mais o que eu gostava de fazer, não lembro. Ou a pessoa ficou extremamente frustrada, se dá conta nesse momento, que ela queria ter feito outras coisas e que acabou não fazendo, porque ela colocou o outro na frente dela, ela valorizou o outro. Né? Então, isso pode acontecer nesse movimento também.
O que também pode acontecer, o Dr. Carlos Nogueira falava, que era que nesse movimento da Terra, né, no Shen Yi, acontecia uma ansiedade, ele chamava de ansiedade de autopreservação, né, de preservar o ninho, preservar as coisas, porque como o baço tem essa função de manter as estruturas nos seus lugares, isso é uma função energética do baço, ele mantém o sangue nas veias, ele mantém os órgãos nos lugares, as carnes, né, ele mantém as estruturas. Então, ele tem essa energia de conservar as coisas. E se a gente traduzir isso psicologicamente, eu também posso querer conservar as coisas onde elas estão, como elas estão. Eu não gosto de mudança, eu não gosto de alteração, mas isso, hoje em dia, aonde eu vejo que pode acontecer? Na imagem enquanto beleza, na preservação. Deixa eu voltar aqui para ver um pouco. Alguém está com o áudio ligado, dizendo que apareceu aqui um... Bom, essa questão de ficar bonito para sempre, sabe? E eu vejo hoje em dia o quanto isso está sendo valorizado e problemático, não se pode mais envelhecer, sabe? Não se pode mais ficar velhinho. Ai, olha fulana, 60 anos, olha que coisa mais linda. Ai, olha a mãe da Cher. Não olhem a mãe da Cher, pelo amor de Deus, vocês se deprimem, porque a mãe da Cher tem quase, não lembro agora, mas tem muitos anos, acho que 90 e poucos anos, e é uma menina. Então, o que isso pode fazer? Pode causar sintomas depressivos, porque eu não me sinto feia. E aí, claro que vai associar com a imagem, né, do coração. Então, é isso que eu quero mostrar um pouquinho, que pode muitas vezes ser um sintoma puro e estar dentro de um movimento integralmente, mas pode ter essa correspondência, tá? Porque como essa energia da Terra tem essa questão de autopreservação, de nutrição e de ser a pessoa importante, né? Se eu vou nutrir, eu sou importante, e de repente eu já não sou mais tão importante, de repente eu já não sou mais tão bonita, e de repente eu já não faço mais o que eu queria ter feito. Então, isso pode gerar, sim, sintomas de depressão também, né? Que vão ser bem importantes ligado a essa questão, tá? E aí, eu acho que a gente termina o ciclo. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver como é que tá o ciclo aqui. Sim, aí a gente termina o ciclo, tá? Então, a gente falou de todos os elementos. Então, assim, o que eu quis colocar aqui, né? Que é importante que a gente entenda que esse ciclo ele vai estar em movimento, então sempre um órgão vai interferir no outro e pode estar gerando alguma incapacidade, né? Então, por exemplo, a Terra é a mãe do metal. A Terra pode não estar alimentando o metal suficiente, não dando energia e gerando alguns sintomas, né? Eu posso fazer isso. Então, assim, o metal controla a madeira. Se o metal ele está muito baixo, eu estou sem energia, eu estou muito para baixo, eu não consigo controlar a madeira. Então, eu posso ter uns rompantes de raiva e de agressividade. Tá? Então, também podem acontecer sintomas mistos ou alguns sintomas específicos transitórios por conta dessa inter-relação. Tá? Então, nada vai se apresentar de forma estanque e isolada. Muitas vezes, a alimentação também pode gerar, né? Algum tipo de alimentação pode gerar um tipo de comportamento. Então, a gente também tem que levar em consideração isso quando a gente faz uma anamnese, né? Ver qual é o tipo de alimentação, o que está... Todos os fatores que vão estar relacionados para a gente poder realmente fazer um diagnóstico. Também é importante ter em mente que alguns sintomas vão acontecer por fatores extras, fatores especiais, que são alguma intoxicação grave, algumas drogas,
que podem gerar alguns tipos de comportamento também, alguma alteração psíquica. Os envenenamentos, né? E envenenamentos que eu digo envenenamentos no sentido de metais pesados, metais em água, ou a gente vê muito isso, as pessoas que plantam e que usam agrotóxicos, né? Então, podem gerar, mas daí vai ser por uma intoxicação intracelular, praticamente, tá? Principalmente os envenenamentos ou com metais, que daí já é mais grave. Então, eu também tenho que levar em consideração isso quando eu converso com uma pessoa, né? Vejo aonde que essa pessoa trabalha, qual é o entorno dela, como é que foi. Às vezes são pessoas que lá na infância foram criadas em lavouras, né? Foram criadas com certos tipos de venenos e que depois, talvez, no envelhecimento, ao decorrer da vida dela, ela não sentiu muito isso, porque ela teve uma série de fatores que equilibrou, mas chegou lá no final da vida, que daí eu perco muito da minha capacidade, perco muita energia, aparecem alguns sintomas relacionados a isso, tá? Eu acho que é isso. Preciso respirar. Agora eu vou abrir para a gente conversar, porque eu preciso respirar. Não, eu respirei, sim. Mas eu acho que é mais ou menos isso que eu quis mostrar para vocês. Eu quis mostrar para vocês que os sintomas depressivos, né, de um modo geral, quando a gente fala, a gente tem que entender dessa adequação de acordo com cada elemento. Porque senão fica muito... Eu já vi algumas pessoas falarem assim das depressões, dos elementos, com coisas que eu digo, da onde que essa pessoa tirou isso? Porque não é assim, né? O metal, por exemplo, o metal é um elemento que ele é fechado. São pessoas que, geralmente, elas não gostam muito de interagir com muita gente. Não é que ele é antissocial, mas ele não gosta muito, ele é mais seletivo. Então, ele não vai... Eu não sei, não lembro onde é que eu vi isso esses tempos, falando que precisa se relacionar. São pessoas que precisam se relacionar. Não sei, depende. Não é bem assim. Tá? Não, porque ele precisa dessa expansão, ele tem a ver com o pulmão, e a energia do pulmão se expande, então ele tem que se expandir. Não é assim que funciona, tá? Então, acho que é isso. Perguntas, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, né? Porque eu não li chat nenhum. Ô, Luísa, posso fazer uma pergunta? Pode. Olha só, assim, pela explicação, as coisas que eu notei aqui, né? Por exemplo, uma depressão do tipo do elemento madeira, do próprio fogo, tu comentou que é uma depressão mais transitória, né? Até pelo movimento mais yang, né? A pessoa consegue, digamos assim, eu entendi que a pessoa tem mais capacidade de sair, de transformar, sair dessa fase. Aí, no caso, então, eu poderia dizer que a depressão do tipo água, do elemento água e do metal seriam as depressões mais severas, mais complicadas para o tratamento, no caso? Assim, a transitória mesmo vai ser a da madeira, porque a madeira tem a ver com movimento. Né? O movimento da madeira é como se ele tivesse um vulcão dentro dele, fazendo com que ele saia daquilo ali. No elemento fogo, no coração, ele pode ficar por mais tempo se ele não tá no propósito de vida dele. Eu vejo que pode acontecer no movimento fogo assim, a pessoa, por N motivos de vida, ela recebeu uma proposta de trabalho, ela teve que fazer isso, teve que fazer aquilo, e ela não conseguiu fazer o que ela queria fazer da vida. E não vai conseguir. E por circunstâncias. Então, ela pode ter um sintoma de longo prazo, sim, porque ela perdeu essa conexão. Porque daí o que acontece? Ela vai estar muito intimamente ligada ao sentimento, ela vai ficar ligada, vai quebrar essa relação fogo e água. Entende? Então, pode. No elemento água, ela só vai ser mais agravante
se de novo a pessoa não tiver essa conexão com essa essência. Porque se a gente prestar atenção numa pessoa que é água, de temperamento água, ela, quando ela está plena, quando ela está positiva, quando ela está equilibrada, ela tem quase as características da madeira. Porque, imagina, ela está em toda a potência, ela está ali querendo romper e querendo se realizar no mundo. Então, ela vai ter muitas características, ela vai ter... Agora, se ela se desconecta, ou se ela não tem essa relação com a essência dela, e aí realmente ela pode ser mais grave, pode ser mais complicado. Tá? É porque sempre vai ter relação com outros elementos, né? Isso que vai fazer a variação do tipo de depressão, né? Sim. Para mim, a madeira, né, a depressão ligada ao elemento madeira é a única que vai ser mais transitória, que tem essa característica de transitoriedade, porque a madeira, o fígado tem essa coisa do movimento, então ele vai buscar sair. Como eu falei, muitas vezes, se é uma característica lá de final de vida e a pessoa está sem energia e é mais complicado redirecionar e buscar, pode ser que realmente fique por mais tempo, tá? Professora Luísa, o ciclo das estações, eles interferem em cada, digamos assim, por exemplo, o pulmão é a tristeza, seria a depressão, né, que não conseguisse sair do luto, aquele negócio todo, né? No outono, seria mais fácil a pessoa ficar vulnerável ou mais fácil ser tratada? Consegui me fazer entender? É que tem várias coisas aí. Tem a correspondência da própria pessoa em si, né? Então, pode ser uma pessoa que o outono não faça nada com ela. Pode ser uma pessoa, por exemplo, eu na minha adolescência, eu adorava sair dia de chuva no outono, passear, visitar as pessoas, porque eu estava numa fase assim. Mas se a gente for pensar que no outono, caracteristicamente, ele faz com que a pessoa acabe se voltando mais para dentro. Mas sempre vai depender do tipo de pessoa, tá? O que tratar e como tratar, o que vai ter mais benefício ou não, vou ter que ver em relação à pessoa em si. Entende? O ambiente externo, a estação do ano, ela vai ter uma importância, mas aí eu vou ter que fazer estudos específicos relacionados com o tipo da pessoa, com pontos específicos, com horários de tratamento. Aí é uma coisa muito mais específica e mais profunda. Pode ser feito também, mas não é primário, né? Para mim, levar isso em consideração, eu tenho que realmente me aprofundar e ver isso de uma forma muito mais detalhada, para dizer, não, realmente, né? O que eu posso fazer, e aí os chineses faziam isso também, como o movimento terra, ele ficava no centro, eles usavam pontos específicos na transição das estações de ano, né? Então, 9 dias antes do inverno, eles usavam alguns pontos específicos relacionados à estação anterior, ou na posterior, então eles faziam esse jogo. É possível fazer isso também, né? Mas aí eu tenho que pensar muito bem como fazer e sempre ver a pessoa, né? As características pessoais de cada um, mas eu posso fazer dessa maneira também, né? Como é que era que eles faziam assim, por exemplo, quando chegava na primavera, usava algumas coisas para fortalecer o pulmão, porque o pulmão controlava o vento, e aí os sintomas ligados à alergia ou à respiração. Então, eles faziam uma pentacoordenação nesse sentido, tá? É possível fazer isso também, mas aí eu tenho que individualizar o tratamento. Entendi, mas assim, digamos que cada órgão fica mais vulnerável de acordo com a estação que corresponde a ele. Mas vai depender de acordo com a pessoa. Eu não posso dizer que em todo outono, todo pulmão vai estar mais vulnerável.
Se a pessoa tem um pulmão super forte, o outono não vai fazer nada para ela. Entende? E assim, ele vai ter uma correspondência. Essa correspondência não necessariamente seja de atingir negativamente ou de desgastar. Entende? Entendi. E no caso de um controle do contrário, digamos assim, um fígado em excesso, eu estou usando madeira e o metal, que é o mais fácil de colocar, né? Digamos, um fígado em excesso, ele pode fazer um controle contrário, controlar o metal, no caso, e causar uma depressão nesse sentido? Tu diz uma pessoa que está com uma exacerbação da energia do fígado. Sim, que você deu um exemplo aí de o fígado. Sabe como é que a gente pode ver isso? Por exemplo, uma pessoa quando bebe demais, né? E aí ela exacerba, o fígado fica a 1000, mas desgasta, e aí depois ela se deprime, né? Entendi. Pode acontecer isso. Posso fazer uma perguntinha? Pode. É bem comprida a pergunta, mas é assim, na natureza, e toda a MTC é baseada em observação na natureza, quando uma árvore está, entre aspas, deprimida, ou seja, ela está não dando mais muitas flores, nem frutos, nem folhas, o manejo correto dessa planta é a poda. Então, é usado o metal para podar. Normalmente, a poda é feita no inverno, porque até não tem muito sol, né, e a planta está, talvez, deprimida por falta de sol. Mas, enfim, isso dá sempre certo, a planta se revigora ao ser desafiada, né, ou ser podada, e acaba dando mais flores, mais frutos, preparando melhor para a primavera. Como que eu posso entender, traduzir isso em termos de psicologia das almas em madeira, metal, e se a poda, entre aspas, pode ser um tratamento para a depressão da madeira, do elemento madeira? Olha só, é exatamente aquilo que eu falei, porque quando eu faço vamos falar da natureza, né? Quando eu faço a poda, e a poda tem que ser bem feita, ela tem lugares específicos para ser feita, não posso podar de qualquer jeito a planta, ela morre mesmo. Sim. Eu estou tirando, porque ela está gastando energia, com essa ligação com o meio externo. Então, quando eu faço uma poda adequada, eu faço com que ela se interiorize novamente, que ela se interiorize de uma forma, porque no inverno ela tem que se interiorizar. Então, eu faço com que ela se feche e ela realmente vá de novo para a sua essência para brotar novamente. Entende? Então, como é que eu posso interpretar isso a nível do comportamento? Quando uma pessoa que está, né, aconteceu uma situação, vamos ser bem específico e básico, né? Ela terminou um relacionamento. E aí todo mundo tá no ouvido aqui, ó, enchendo o saco e falando, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Eu tenho que podar isso e voltar para dentro de mim. Eu não tenho que ficar escutando isso, eu não tenho que ficar absorvendo o que é de fora para dentro, porque eu vou estar permeável a isso. E isso pode ser tóxico para mim. Então, eu tenho que me fechar para esse exterior e receber realmente o que eu preciso, né, os nutrientes que eu preciso para poder elaborar aquilo ali e depois florescer novamente. Isso poderia considerar um tratamento de choque? Não. Essa poda? Não, eu não vejo, nem a poda da árvore eu vejo como um tratamento de choque. Ela vai ser um tratamento de choque se ela for feita de forma violenta. Só se for analista de Bagé. Exatamente, se for de forma violenta.
Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, acabou, vai te encerrar em casa, fica trancada no quarto, só depois que resolver essa situação que tu sabe. Não, não é isso. Né? Eu não posso fazer tratamento de choque. Não posso, né? Não devo ter que analisar muito bem o tratamento de choque que vai se fazer. Às vezes pode dar certo, mas nem sempre. Então, é a história de podar de qualquer jeito. Né? É a história de pegar e podar de qualquer jeito. Aí mata a planta. Entende? O caso de uma depressão profunda, tu fala para a pessoa que eu tenho que tomar o rumo. Procura, vai fazer, tem que agir. A pessoa pode cometer suicídio, ela vai se incentivar a cometer suicídio. Mas não, sabe, ó, eu já sei de onde tu tirou isso, mas assim, eu não acredito... Da onde que eu tirei? Da onde que eu tirei? Do Efraim. Não. Eu não acredito nisso, sabe? O suicídio do metal, para mim, porque assim, o metal ele tá sem energia, como é que ele vai se matar? Entendeu? Ele tá sem energia. Ele pode vir a morrer porque ele se abandona, porque né, ele não faz mais nada, ele entrou lá no fundo do poço, ele não tem mais, e aí ele acaba por não se nutrir, ele morre. Mas eu acho muito difícil que ele tenha energia para se matar. O que pode acontecer é ele ir lá no fundo do poço, então ele se volta para dentro, ele vai para a sua essência, e aí ele descobre que não tem essência. Mas daí ele se mata no rim, ele se mata na água. Ele não se mata dentro da energia do metal. Porque a depressão do metal é falta de energia. Ele não tem energia para cometer o ato suicida. Ele precisa de energia para isso. Mas aí eu tenho que dar energia para isso. Porque o metal, vamos pensar assim, que o metal é ele que bate o martelo, é ele que solta a guilhotina. Mas para ele fazer isso, ele tem que ter força. Se ele tiver numa depressão caracteristicamente do metal, que é essa hipofunção, esse voltar-se para dentro, ele pode, ao voltar-se para dentro, se voltar tanto para dentro que ele morre. Mas eu acho difícil, entendeu? Que ele vai lá, que a pessoa diga assim, vai, dá um jeito na tua vida, porque eu escutei isso. Eu não acredito particularmente que uma pessoa que está deprimida e que tu diz, vai, dá um jeito, sai, vamos, faz alguma coisa, então eu vou fazer, puf, não. Aí já é outra coisa. Aí não é metal. Não nesse sentido, eu digo, tem que tomar atitude. Aham. Aí não poderia puxar esse gatilho? Não. Aí a gente entra, daí é outro tema, né? Que é os vários tipos de suicídio. Mas o suicídio do metal não é assim. O suicídio do metal puro, ele não vai fazer isso. Entendeu? Teria que ter um rim, então, envolvido? E uma madeira, né? E uma madeira. O rim vai estar envolvido porque a pessoa não tem recurso, vai ver que né, a vida dela não é nada, ele não sabe, não tem de onde tirar, mas ele precisa do impulso para isso. E o impulso que o metal, quando ele está deprimido, ele não tem. Entendeu? Ele pode até pensar e querer, mas não vai ter a força, a não ser que né, ele receba essa força. Ele recebe esse impulso. Mas ele precisa de mais coisas. Acontece também de as pessoas em tratamento antidepressivo, né? Que tem esse limiar de a pessoa tá tão para baixo, e aí dá um antidepressivo que joga um pouco ela para cima e tem que cuidar com esse ímpeto suicida. Isso foi o que aconteceu muito. Tem um filme que fala sobre isso, né? A geração Prozac. Quando se usou a fluoxetina. Porque a fluoxetina, em alguns quadros, e para muitas pessoas, ele tirava, a pessoa não sentia nada. E aí, assim, se matar ou não se matar, entendeu? Então, assim, ela estava passando por várias situações, e aí ela perdia essa conexão com a vida.
ela perdia mesmo, ela não sentia nada. E muitos jovens, principalmente, se suicidaram tomando a fluoxetina, né, na época era o Prozac, e por causa disso, porque ela não fazia sentido. E aí ela tinha esse impulso. Esse filme, Geração Prozac, aborda bem isso, assim, essa falta de sensibilidade que a pessoa tem, tanto faz como tanto fez, e aí acaba se suicidando. Por isso que eu digo, o suicídio, a gente não pode, assim, então isso é um suicídio desse elemento, ou desse, porque tem vários tipos de suicídio, tem autores que escrevem sobre isso, tem um suicídio que é altruísta, que é pelo bem dos outros, tem um suicídio que é vingativo, tem um suicídio que é, ops, me matei, não queria, sabe? Então, assim, tem vários tipos de suicídio, né? O suicídio esse que é o ops, a gente vê muito, às vezes a pessoa bebe, briga com o namorado, vai lá e se mata, mas não queria se matar, né? De verdade, a pessoa não queria. Ou então, a pessoa que, né, a gente fala isso num quadro eufórico, né? Num quadro maníaco, que a pessoa acha que não dá nada, eu sou Deus. E eu me jogo, só que eu me jogo e caio e morro, né? Então, assim, tem vários tipos de suicídio que daí a gente tem que abordar realmente cada um deles. Então, assim, por isso que eu digo, existe um suicídio na madeira? Existe. Mas eu sempre penso que quando ele está mais puro na madeira, ele é um suicídio da pessoa sucumbir, né? Da pessoa abandonar e com falta de nutrição, com falta de energia, e vai, até que não responde mais. E pode acontecer, existem casos assim, né? De pessoas que entram em caquexia e entram numa falta total de nutrição mesmo, e que depois não volta. Do metal daí, tu diz, né? Madeira seria mais vingativa, né? É que tu falou da madeira, só para... falei, desculpa. A madeira seria mais movimento, mais violento mesmo, mas se matar... Vingança. Podia ser, pode ser. A vingança também tem a ver um pouco, às vezes pode acontecer com a terra, né? Se ela for pensar assim, ninguém me ama, ninguém me quer, então vou mostrar que vou morrer, né? Pode ser também. Mas isso é outro tema. O tema aqui não é suicídio. Tá? Ok. O que mais? Estamos chegando no tempo. Por favor, que é Roseli. No caso da intoxicação por metal pesado, onde tem, né, naturalmente o exame de sangue ou de cabelo, então, o tratamento da acupuntura também, ele age conjuntamente com a medicação? É muito difícil, Roseli, porque a intoxicação por metal, o metal não sai do organismo, né? Ele vai ficar na água mãe que se fala, né? Inclusive a bioenergética mostra isso, que a gente vai ter uma cicatriz energética ligada ao fator climático, a gente vai ter um fator emocional e vai ter um fator ligado à água. Então, é uma intoxicação que acontece, é uma intoxicação que acontece na própria água intracelular, né? Que vai nutrir todos os tecidos, mas que não se consegue filtrar isso, não se consegue tirar do organismo, né? Alguns metais. Então, é muito difícil, e a acupuntura não consegue fazer isso. Ok. Tá? Então, no caso da acupuntura, não entraria em nada, porque eu poderia amenizar os sintomas, né? Eu não consigo tirar esse metal do organismo, mas eu consigo trabalhar com os sintomas. Porque tem no caso, por exemplo, do chumbo, né? No caso das casas antigas, que tinham o uso do chumbo para conexão de tubulações e tudo. Então, atualmente, parece-me que a tiamina, né, a tiamina em altas doses, ela diminuir, vamos dizer, com o exame, então, ela terá... Então, eu não sei se a acupuntura iria acelerar essa ação da tiamina, então, eu já não sei.
Já não. Tá ok. Eu estou para fazer um estudo, mas depois com a pandemia as coisas pararam. Tem um estudo, e tem algumas pessoas que fazem alguma coisa, e tem um Museu da Água em Blumenau, que eles mostram assim, que em determinados lugares, conforme os metais, conforme os elementos que tem na água, existe uma predominância de algumas patologias, né? Inclusive esquizofrenia e outras, entende? Mas eu não consegui fazer isso esse ano. Mas Obrigada. Tá ótimo. Obrigada. Tá? Tá bom. Mais alguma coisa, gente? 4, 3, 2, 1. Acabou. Não, mentira. Eduarda. Obrigada, querida. Então, eu acho que é isso. Se ninguém perguntar mais nada, a gente encerra. Eu agradeço a presença de todos. Eu adoro falar sobre essas coisas todas, né? Nunca é muito fácil falar dessa inter-relação toda, porque tem muitos fatores. Eu sei que isso deve angustiar muitas vezes os alunos, né? Porque nunca é uma resposta só. Graças a Deus, né? Porque se a gente tivesse uma resposta só, às vezes as coisas poderiam ser mais fatais. Então, quando a gente tem mais possibilidades de entendimento, dá mais trabalho. Dá mais trabalho ter que pensar em tudo. Mas eu acho melhor. Eu acho que um fator só é muito minimizar a grandeza que a gente tem enquanto ser humano, né? Enquanto todas as possibilidades. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite, professora. obrigada. Boa noite para todos. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.